Boa tarde, nação. Mbappé simplesmente obrigou Filipe Luís a usar os titulares contra o Vasco. E você vai ver tudo isso agora comigo. Boa tarde, gente boa. O Globo Esporte chegando aí. Hoje é dia de Flamengo e Vasco, hein, no Maracanã. É o primeiro clássico do ano no Rio de Janeiro. Você vai acompanhar na Globo logo depois de 3 graças. Botafogo também joga hoje, recebe o Volta Redonda, jogo no Newton Santos. E a nossa reportagem já está aqui, ó, preparada para te informar. O Rafael Dange está apurando ali agora, lá, para deixar você Pô, em dia de Vasco e Flamengo, ninguém quer saber do Botafogo não, cara. bem informado aí para acompanhar esses jogos de hoje. Primeiro, Lívia Laranjeira. Daqui a pouco a gente fala com o Rafael. A Lívia tá lá no Maracanã, palco do clássico de hoje. Hoje tem a volta da tropa de elite do Flamengo. Eles vêm com tudo, Lívia Laranjeira. É isso, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A cavalaria foi chamada depois de uma reunião ontem à tarde lá no Ninho do Urubu, que contou com a presença do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, do José Boto, diretor de futebol, e do técnico Filipe Luís. A princípio, hoje, o Flamengo ainda iria a campo com o time sub-20. Só que os resultados das primeiras rodadas do Carioca causaram preocupação. O Flamengo só somou 1 ponto em 3 jogos disputados, está correndo risco de disputar aquele quadrangular anti-rebaixamento e, por isso, avaliou-se essa necessidade de já estrear o time principal, o elenco principal, na partida diante do Vasco. Essa não foi uma decisão do Departamento de Futebol, que, inclusive, tinha treino marcado para hoje em 2 períodos, foi, sim, uma decisão do próprio BAP, uma decisão institucional. Com o elenco principal à disposição, cabe ao Filipe Luís definir quem entra em campo, quem começa jogando. Não espera-se que ele comece com todos os titulares. O time deve ter aí uma mescla entre titulares, reservas, talvez até alguns jogadores do Acho que vai ser meio a meio. sub-20 que vinham atuando. Hoje também o time vai apresentar para a torcida, aqui no gramado do Maracanã, os 2 reforços já contratados, o Vitão e o Andriel. O Andriel ainda não foi regularizado, o Vitão sim. Então o Vitão já pode ser relacionado e fazer a estreia dele, Escobar. Olívia, então, falando sobre isso, né? Ô, gente, é Flamengo e Vasco. O tio tá velho, é de um tempo em que Flamengo e Vasco tem que jogar com força máxima, pô. O Flamengo tá em outro patamar, pô. O Vasco hoje não é nada. Gostei dessa decisão aí, vinda do Flamengo, seja de quem for. Agora, falando do Vasco, o Ryan tá fora mesmo, né, Lívia? Tá fora, Escobar. O Vasco encaminhou a venda do Ryan para o Bournemouth, da Inglaterra, por 35 milhões de euros. Desse valor, o Vasco recebe 24 milhões, que dá aí cerca de 151 milhões de reais. Ainda vai ter uma reunião hoje entre os clubes para decidir como é que vai ser feito esse pagamento, mas já está tudo muito bem encaminhado. O Ryan deve viajar para a Inglaterra nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato. Ele já tinha deixado muito claro que era o desejo dele jogar no futebol inglês e rolou essa negociação, então o Vasco fechando esse negócio com o Bournemouth. Mas também tem jogador chegando, viu, Escobar? O Inestrosa, atacante de 23 anos, que estava no Atlético Nacional da Colômbia, está vindo para o Vasco. Essa compra foi fechada hoje, então ele também é esperado aqui no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos. Para o jogo de hoje, Vasco também vai com força máxima, dia de clássico dos milhões, como você disse, tem que ser assim, né? O Fernando Diniz chegou a poupar os titulares diante do Nova Iguaçu, mas hoje vai com o que tem de melhor. A gente separou um campinho provável, mais fácil prever esse time do Vasco para a partida de hoje. Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton ou Puma. Esse time do Vasco é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Na lateral esquerda, Barros, Thiago Mendes e Coutinho. E no ataque, Andrés Gomes, Nuno Moreira e para substituir o Ryan, ou o David ou o GB, Escobar. Lívia Laranjeira, E a escalação do Flamengo, cadê? repórter que não tá de bobeira, com a clareza e segurança de sempre, deixando você bem informado para ver Flamengo e Vasco. Valeu, Lívia. Um abraço para você.